A transição para a economia de mercado é, excluindo a fome e as guerras, a maior causa de morte que vimos no século XX. Eu também acho que não devia ser de um tom irónico. Não é irónico, pá. Isto foi irónico. Foi erótico. Fica registado que as citações não devem ter um tom erótico. Eu achei que não devia ser com um tom erótico. Olá, camaradas, amigos e curiosos. Bem-vindos ao canal. Enquanto a nossa intenção era começar por produzir outro tipo de conteúdo relacionado com o comunismo e não com esta ou aquela questão da atualidade, vemos que em qualquer conversa online acerca do comunismo há sempre quem tenta acabar com a conversa logo à partida com o profundo argumento PZP. E há quem, sem ter culpa, se tenha deixado de facto de convencer que os comunistas apoiam a invasão da Ucrânia, que apoiam o Putin, que o Putin quer restaurar a União Soviética e por aí fora. E com as eleições antecipadas em março, esse argumento fácil está a ser ressuscitado. E este não é um canal com uma filiação particular a qualquer partido, é simplesmente um canal comunista, mas a posição do PCP relativa à guerra da Ucrânia não é muito diferente da posição da maioria dos outros partidos comunistas, dentro e fora de Portugal. Então, antecipando já essa discussão, decidimos fazer já este vídeo e explicar resumidamente a história do conflito e a posição dos comunistas acerca do assunto. O que este vídeo não é uma expressão de apoio à invasão, à guerra ou ao Putin. Nenhum democrata, muito menos um socialista, se aventura... Nenhum democrata, muito menos um socialista, se aventurará a negar a completa legitimidade dos pedidos da Ucrânia. Nenhum democrata pode negar o direito da Ucrânia de se separar livremente da Rússia. O maldito czarismo fez dos grão-russos carrascos do povo ucraniano e fomentou neles o ódio por aqueles que até proibiam as crianças ucranianas de falar e estudar na sua língua nativa. Os democratas revolucionários da Rússia, se querem ser verdadeiramente revolucionários e verdadeiramente democráticos, devem romper com esse passado, devem recuperar para si, para os operários e camponeses da Rússia, a confiança fraterna dos operários e camponeses ucranianos. Isso não pode ser feito sem o pleno reconhecimento dos direitos da Ucrânia, incluindo o direito à livre secessão. O trabalhador russo, que não confia nem por um momento na burguesia russa ou ucraniana, defende o direito dos ucranianos de se separarem, sem lhes impor a sua amizade, mas lutando para conquistar a sua amizade, tratando-os como iguais, como aliados e irmãos na luta pelo socialismo. Começamos assim, poucos meses antes da Revolução de Outubro, e Lenin já reconhece a importância do direito à autodeterminação ucraniana. E com efeito, esta linha de pensamento vem a concretizar-se após a Revolução de Outubro, a Revolução Bolchevique, que tem Lenin como figura central e que culmina no fim da participação da Rússia na Primeira Guerra Mundial e na criação do governo socialista soviético. Com o triunfo da Revolução, o poder soviético reconhece a independência de várias nações oprimidas pelo Império Czarista, entre elas a Ucrânia, que em 1922 vai ser, juntamente com a Rússia, uma das repúblicas soviéticas que se juntam para formar a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a URSS. Sobre isso, Lenin escreveu ainda: A independência da Ucrânia foi já reconhecida tanto pelo Comitê Executivo Central da República Socialista Federativa da Soviética da Rússia, como quem diz, o Comitê Executivo Central da República Socialista Federativa Soviética da Rússia, como pelo Partido Comunista da Rússia. Por isso, é evidente e geralmente admitido que só os operários e camponeses da Ucrânia, no seu Congresso dos Sovietes de toda a Ucrânia, podem decidir e decidirão a questão de fundir a Ucrânia com a Rússia ou se a Ucrânia permanecerá uma república independente e autónoma. E, neste último caso, precisamente que ligação federativa se deve estabelecer entre esta república e a Rússia. Ao longo dos séculos, a indignação e a desconfiança das nações sem plenos direitos e dependentes acumularam-se contra as nações com aspirações de grande potência e opressoras, das nações como a Ucrânia contra nações como a Grã-Rússia. Nós queremos uma união voluntária das nações, uma união que não admita nenhuma violência de uma nação sobre outra. É esta a história que vai agora, um século mais tarde, ser alvo do desprezo e das críticas de Putin. Mas lá chegaremos. Damos agora um salto para a Segunda Guerra Mundial, quando em 1941 a Ucrânia foi ocupada pelos nazis. Muitos resistiram, juntando-se ao Exército Vermelho ou guerrilheiros antifascistas que combatiam a ocupação, e muitos outros escolheram acolher o invasor de forma calorosa, especialmente nacionalistas da Ucrânia Ocidental. Juntaram-se às polícias, incluindo as SS, ao exército, formando novos batalhões, às administrações locais e às guardas dos campos de concentração. O fenómeno do colaboracionismo não é evidentemente exclusivo da Ucrânia, mas encontrou lá uma forte expressão e até aos dias de hoje a apologia nazi e de ideologias adjacentes faz-se sentir no país de forma desproporcional, com vários grupos organizados dedicados à militância.
É neste contexto que vemos o surgimento de figuras como o colaboracionista Stepan Bandera, líder da Organização dos Nacionalistas Ucranianos, cujos seguidores foram responsáveis pelo massacre de muitos polacos e judeus durante a Segunda Guerra Mundial. Passamos agora para 1949, o ano da fundação da Organização do Tratado do Atlântico Norte, conhecida como OTAN ou NATO. A organização é de raiz um projeto anticomunista, explicitamente hostil à União Soviética, fundada num contexto de Guerra Fria e num dos picos do pânico americano sobre a suposta ameaça vermelha. Enquanto a NATO proclama ser uma organização defensiva, a sua história faz desta uma piada de muito mau gosto. Foi fundada por oposição aos soviéticos, apesar destes, na altura, não pertencerem a uma aliança militar idêntica. Essa aliança surgiu com o Pacto de Varsóvia, como reação à NATO e, entretanto, extinguiu-se há mais de 3 décadas, conjuntamente com a dissolução da União Soviética, e, no entanto, a NATO ainda cá está, sem aparente razão de existir. A verdadeira razão é que é um importante instrumento do imperialismo norte-americano. E, mais ainda, está em contínuo reforço e expansão. Vale a pena também lembrar que Portugal salazarista foi um dos membros fundadores da NATO e que beneficiou do seu apoio nas guerras coloniais, para quem tenha qualquer ilusão acerca da natureza desta aliança. E que nas suas largas décadas de existência deixou um rastro de destruição e de incontáveis mortes nos conflitos na Jugoslávia, Síria, Afeganistão, Iraque e Líbia. Estamos a falar de uma aliança explicitamente hostil à Rússia. O primeiro secretário-geral da NATO, Lord Ismay, definiu o objetivo da organização como manter os russos fora, os americanos dentro e os alemães sob controle. Estamos agora no período da Guerra Fria que vai durar até os anos 90. Com o colapso do Terceiro Reich, muitos colaboradores nazis da Europa de Leste caíram nas mãos dos aliados ocidentais. A presença de um grande corpo de anticomunistas na Alemanha e na Áustria, com conhecimento acerca dos soviéticos, fez os serviços secretos norte-americanos esfregar as mãos de contente. É neste período que a CIA vai secretamente dar apoio e tentar tirar proveito dos movimentos nacionalistas, particularmente na Ucrânia, para destabilizar o RSS. Uma operação que, já agora, se revelou um grande fracasso e nada contribuiu para a vitória americana e é apenas uma nota de rodapé na extensa história de colaboração entre a CIA e os nazis depois da Segunda Guerra Mundial. E chegados aos anos 90, a Rússia socialista é encabeçada por Boris Yeltsin, um bêbado incompetente que quer liberalizar a economia e que vai dissolver a União Soviética por decreto. É nessa altura que Gorbachev, presidente da URSS, negocia com os Estados Unidos questões relacionadas com a reunificação da Alemanha e a sua condição em relação à NATO. Gorbachev consente que a Alemanha, um país que nesse século já tinha invadido e ameaçado destruir a Rússia 2 vezes, se juntasse à maior aliança militar do planeta, uma aliança hostil à Rússia. A condição era que as tropas e as armas nucleares da NATO não se expandiriam para lá da Alemanha Ocidental. E logo de imediato este acordo foi violado, com a NATO a estender-se para a Alemanha de Leste. Ao mesmo tempo que isto acontece, os americanos têm os olhos postos nos antigos países da União Soviética e na grande oportunidade que eles representam. Os americanos adoram o Yeltsin e dão milhares de milhões para garantir que têm meios de subornar, para controlar a comunicação social e para conseguir a reeleição, apesar de extremamente impopular, com uma taxa de aprovação a rondar os 6%. Yeltsin faz o trabalho sujo dos americanos de restaurar o capitalismo, implementar as reformas neoliberais do FMI e a sua terapia de choque e vender ativos no valor de trilhões de dólares por preços irrisórios a privados, particularmente a uma dezena de americanos e russos próximos de Yeltsin. É estes que se estão a referir quando ouvimos falar em oligarcas. Enquanto este punhado de mafiosos reparte a riqueza da União Soviética no maior roubo da história, a população é tirada para a miséria, com uma queda do PIB para quase metade, o dobro da queda observada quando os nazis invadiram a Rússia e mataram dezenas de milhões de pessoas. E uma hiperinflação astronómica, nos milhares por cento, valores inconcebíveis e nunca antes vistos em qualquer país que não estivesse em guerra. E o mesmo pode ser dito acerca do aumento da mortalidade. O alcoolismo e o uso de drogas sobem drasticamente. As taxas de suicídio sobem para 60% na Rússia e para quase o dobro noutros países da antiga URSS. A percentagem da população a viver com menos do equivalente a $4 ou menos por dia passa de 4% para 32%. A qualidade da alimentação e os serviços sociais deterioram-se gravemente. A transição para as economias de mercado é, excluindo a fome e as guerras, a maior causa de morte que vimos no século XX. A restauração capitalista na Rússia é um tema para outro vídeo, mas importa sublinhar que foi um período de miséria, de morte, de violência política, de fortalecimento do crime organizado e de grande benefício para o capital. E neste contexto, com uma União Soviética inexistente, um Pacto de Varsóvia inexistente e uma Rússia de rastos, a NATO, em contradição com a propaganda da época que garantia que a aliança militar existia como defesa contra as hordes russas, em vez de se dissolver, expande-se mais ainda em direção à Rússia.
E toda a gente sabia perfeitamente o que isto implicava. Senadores, oficiais, diplomatas, peritos em política externa e americanos em altos cargos expressaram-no claramente. Muitos russos veem a NATO como um vestígio da Guerra Fria inerentemente dirigida contra o seu país. Eles assinalam que dissolveram o Pacto de Varsóvia, a sua própria aliança militar, e perguntam por que razão é que o Ocidente não faria o mesmo. Acho que é o início de uma nova Guerra Fria. Penso que os russos reagirão gradualmente de forma bastante adversa e isso afetará as suas políticas. Acho que é um erro trágico. Não havia alguma razão para isso. Ninguém estava a ameaçar ninguém. No final da sua governação, Yeltsin tem como primeiro-ministro Vladimir Putin, que vai apoiar enquanto seu sucessor quando se demite do cargo de presidente. A primeira coisa que Putin faz é assinar um decreto que protege Yeltsin e a sua família de acusações de corrupção. Que não se tenha qualquer ilusão. O Putin é um parça do Yeltsin. Os seus governos são manchados pela corrupção, abuso de poder, fraude, perseguição de adversários políticos, etc. No entanto, é com Putin que a Rússia vai conseguir recuperar um bocado do desastre económico dos anos 90, o que lhe garante uma enorme popularidade. Entretanto, na Ucrânia, em 1990, é assinada a Declaração da Soberania Estatal, que proclamava que a República seria um Estado permanentemente neutro que não participa em blocos militares. Mas não 2 décadas mais tarde, a Cimeira da NATO Bucareste apontou o objetivo de se alargar à Ucrânia. Estas foram 2 décadas difíceis para o país, que também caiu em desgraça depois da dissolução da URSS. Tal como a Rússia, é governada por oligarcas e sucessivos governos corruptos e a população vive em condições pobres para os padrões da Europa. O país sofre de uma tensão entre uma tendência mais pró-europeia e uma tendência mais pró-russa. Em 2013, o presidente Yanukovych, que tenta ter uma política um bocado mais neutra em relação a esta questão do que eu... Em relação a esta questão do que o seu antecessor pró-europeu. Não é do que eu. Não. Do que eu. Não fiz nada. Do que o seu antecessor pró-europeu. Em 2013, o presidente Yanukovych, que tenta ter uma política um bocado mais neutra em relação a esta questão do que o seu antecessor pró-europeu. Por exemplo, consolida o estatuto da Ucrânia como um país militarmente não alinhado, prometendo não aderir à NATO, o que serve de alívio para a Rússia. Também reverte a política do governo anterior de glorificar, nos programas escolares, colaboradores nazis como se tratassem de heróis nacionais. Depois colaboradores, as pessoas vêm dizer não são colaboradores, são trabalhadores. E são trabalhadores, nós não somos comunistas a sério, porque nós dizemos os colaboradores nazis. São os trabalhadores nazis. Não, mas pronto, estamos a falar de colaboracionistas. Também reverte a política do governo anterior de glorificar nos programas escolares colaboracionistas nazis como se tratassem de heróis nacionais. O que, por mau que Yanukovych fosse, são 2 passos indiscutivelmente na direção certa. No entanto, rejeita um acordo de cooperação com a União Europeia que vinha a ser negociado há algum tempo e começa antes uma política de aproximação económica à Rússia. Isto desencadeia protestos na capital, conhecidos como Euromaidan, exigindo a demissão de Yanukovych, que responde com repressão policial violenta. E é nesta escalada de violência que entram os grupos neonazis de que falámos lá atrás. Eles não são, de todo, a maior parte dos protestantes, mas são aqueles que estão armados e dispostos a abrir fogo por uma Ucrânia virada para a Europa. Líderes dos protestos são substituídos por neonazis, Kiev torna-se um autêntico campo de batalha e aquilo que era um protesto legítimo torna-se algo mais parecido com um golpe de Estado com grandes influências ultranacionalistas. Penduram faixas da supremacia branca e bandeiras da Confederação dentro da Câmara Municipal de Kiev, pintam símbolos das SS e do poder branco sobre um memorial destruído do Lenin, destroem também um memorial aos ucranianos que morreram a lutar contra a ocupação nazi, os Sieg Heil e o Wolfsangel, os Sieg Heil e Wolfsangel tornam-se comuns na Praça Maidan e as forças da extrema-direita estabelecem zonas autónomas dentro e ao redor de Kiev. Em 19 de fevereiro de 2014, opositores do governo ucraniano recolheram assinaturas no centro de Odessa a favor de um referendo para um sistema federal na Ucrânia. Grupos armados, para o Maidan, surgiram para atacar os ativistas e incendiaram as tendas que estavam a usar. Alguns dos ativistas refugiaram-se na casa dos sindicatos, os agressores trancaram as portas e atearam fogo com coquetéis Molotov. 42 ativistas morreram dentro do edifício. Outros 10 morreram a saltar das janelas para fugir do fogo. E outros conseguiram escapar do edifício, mas foram espancados pelos agressores. Entre os mortos, conta-se uma mulher grávida. A polícia assistiu e não fez nada. No entanto, prenderam 130 dos ativistas e todos os sobreviventes do massacre, enquanto os agressores saíram impunes. Entretanto, em Kiev continua a violência e Yanukovych foge da Ucrânia.
O Parlamento remove-o do cargo e substitui o seu governo por um governo pró-União Europeia, constituído por uma coligação de 3 partidos. Um partido liberal, mais centrista, um partido conservador de direita e o Svoboda, ultranacionalista, neonazi. Este é o partido que se costumava chamar social-nacionalista, não fosse alguém confundi-los com os da ideologia totalmente diferente chamada nacional-socialista. O que é curioso é que se dá uma fuga de chamada telefónica entre a subsecretária de Estado dos Estados Unidos da América com o embaixador norte-americano em Kiev, onde se parece recordar um plano para a mudança de regime na Ucrânia, indicando quais os 3 nomes que se deveriam candidatar às eleições. So, I don't think Klitsch should go into the government. I don't think it's necessary. I don't think it's a good idea. In terms of him not going into the government, just let him sort of stay out and do his political homework and stuff. I'm just thinking, in terms of sort of the process moving ahead, we want to keep the moderate Democrats together. I think Yats is the guy who's got the economic experience, the governing experience. He's the guy, what he needs is Klitsch and Tony Book on the outside. He needs to be talking to them 4 times a week, So that would be great, I think, to help glue this thing and have the UN help glue it. And, fuck the EU. Este é um indício da intervenção dos Estados Unidos na política ucraniana nesta época. O governo também nomeia 3 ministros estrangeiros, com ligações aos Estados Unidos da América, que recebem a cidadania ucraniana à pressa para se tornarem governantes. Este governo exclui o russo como uma língua oficial, num país que tem historicamente muita população etnicamente russa. Ressuscita os antigos símbolos nazis e enaltecem o governo fascista ucraniano da Segunda Guerra Mundial, cria um feriado nacional em honra do colaboracionista nazi Stepan Bandera, proíbe os partidos comunistas de participarem nas eleições, removem mais de 2.000 monumentos a figuras associadas com o comunismo e forçam a mudança de nome de dezenas de milhares de ruas, de cidades e aldeias sob pena de prisão dos responsáveis que não o fizessem. Russofalantes da Ucrânia de Leste, uma minoria étnica, ficam aterrorizados e reforçam-se movimentos separatistas. Putin aproveita o sentimento de medo da comunidade russofalante e anexa a Crimeia. Separatistas ucranianos tomam prédios do governo e declaram as repúblicas de Donetsk e Luhansk, no Donbass, como estados independentes. A Ucrânia declara as repúblicas como organizações terroristas, suspende os direitos sociais como o pagamento de pensões à população do Donbass e lança um contra-ataque e recupera quase todo o território dos separatistas. Putin envia as armas e tanques para a Ucrânia de Leste. Putin envia armas e tanques para a Ucrânia de Leste, criando uma guerra civil na Ucrânia. Uma guerra que quer manter até que o governo colapse. Apesar de ser procurado pela Interpol, é nomeado para conselheiro das Forças Armadas o líder do setor de direita, uma força paramilitar ultranacionalista, com a missão de integrar batalhões voluntários no exército. E assim, o governo serve-se dos neonazis e de milícias armadas, de hooligans do futebol, para combater, incorporando-os oficialmente na Guarda Nacional. Estamos a falar, por exemplo, do Batalhão Azov, cujo líder diz coisas como: é a missão da Ucrânia liderar as raças brancas do mundo numa cruzada final contra as raças inferiores, lideradas por semitas. Mas melhor ainda, estes batalhões recebem armas e treino dos Estados Unidos da América enquanto membros do exército ucraniano. Claro que, para além dos Estados Unidos, Israel também apoia a Ucrânia Ocidental e tem que passar pela vergonha de ter protestos no próprio país contra o Estado judeu dar armas a neonazis. Se pelo menos a ironia e o gosto pela violência do Estado de Israel ficasse por aí. Mas isso é uma história para outra altura. É assim que o povo ucraniano se vê entalado entre a Rússia e os Estados Unidos da América num conflito de dezenas de milhares de pessoas mortas, obrigadas a fugir pelas próprias vidas. A guerra ucraniana torna-se um destino para a extrema-direita internacional enquanto voluntários na guerra, na procura da experiência militar para trazer de volta para os próprios países. Entretanto, Zelensky, um judeu, é eleito com promessas de paz, mas é claro, os batalhões nazis recusam cessar fogo perante as suas ordens. E a Ucrânia vê-se incapaz de controlar o conflito dentro do próprio território enquanto os Estados Unidos e a Rússia o alimentarem. Com uma taxa de aprovação em queda, Zelensky prende o líder da oposição, que o estava a ultrapassar nas sondagens, proíbe canais televisivos favoráveis à oposição e começa conversações para a adesão à NATO, um objetivo agora consagrado na Constituição. A ONU aprova uma resolução de condenação à glorificação do nazismo e os Estados Unidos da América e a Ucrânia são os únicos países a votar contra, com os países da União Europeia e da NATO a absterem-se. Zelensky abandona ainda a política da paz e intensifica os bombardeamentos no Donbass,
abre o espaço aéreo ucraniano para que os Estados Unidos realizem mais de 10 voos de bombardeiros simulando ataques nucleares à Federação Russa e reforcem a presença militar na região. Neste momento, os Estados Unidos têm o maior orçamento militar de sempre e uma pequena parte desse orçamento vai para a Ucrânia. Os Estados Unidos, NATO e a União Europeia são responsáveis por 60% dos gastos militares do mundo, 10 vezes mais que a Rússia. Os Estados Unidos da América, o país que ao longo dos anos foi acabando com a política e controle de armamento, retirando-se do Tratado sobre Mísseis Antibalísticos e do Tratado de Forças Nucleares de Alcance Intermédio. A Rússia põe tropas na fronteira e exige que a Ucrânia garanta a neutralidade e que a NATO remova os mísseis e militares da Europa de Leste. Os Estados Unidos da América não negociam e fazem o que podem no sentido de precipitar a guerra. E para tal, enquanto o Ocidente mantém publicamente a ameaça de expandir a NATO para a Ucrânia, segundo o próprio Zelensky, nos bastidores essa não era a verdadeira intenção. Everyone in the West told me that we do not have any chance of NATO and EU membership, and the response was very clear: you are not going to be a NATO or EU member, but publicly the doors will remain open. E é em 2022 que Putin reconhece a independência de Donetsk e Luhansk e começa a invasão. Dada toda esta história, é curioso que os meios de comunicação social ocidentais pareceram perplexos com a invasão. Ocidentais. Não são ocidentais. Dada toda esta história, é curioso que os meios de comunicação ocidentais pareceram perplexos com a invasão, questionando o seu porquê. Será que Putin estava louco? Será que é um sanguinário que quer reconquistar um suposto Império Soviético? E quando o PCP apontou os Estados Unidos da América, NATO e União Europeia como responsáveis pela guerra, e que esta já durava há quase uma década antes da invasão e contabilizava já uns 15 mil mortos, foi falsamente acusado de putinista, de não se ter apercebido que o RSS já não existe e apoiar a Rússia por nostalgia. Por aí fora. Isto não é para negar que hajam outros interesses económicos envolvidos. E o próprio PCP sublinhou isso. O posicionamento da Rússia é determinado pelos interesses das elites e os grupos económicos. Posicionamento que teve expressão, nomeadamente, nas declarações de Putin desta semana, que constituem uma grosseira deformação da notável solução que a União Soviética encontrou para a questão das nacionalidades e o respeito pelos povos e as suas culturas. O Putin poderá não estar genuinamente interessado em desnazificar a Ucrânia, como diz. Mas ao fim de décadas de alargamento e da inexparavelmente maior e mais violenta aliança militar do mundo em direção à Rússia, que tem desde a sua origem como inimigo, depois da compactuação e apoio dos Estados Unidos da América a forças de extrema-direita, da mais extrema-direita, depois de tudo aquilo que foi descrito, é impossível não apontar a culpa destes. E também os seus grandes grupos económicos beneficiam da guerra, numa escalada de preços que usou a guerra como justificação, na competição pelo mercado do gás natural, na justificação de muitos milhões oferecidos à indústria de armamento, no negócio que se avizinha de reconstrução e reestruturação económica da Ucrânia, etc. Isso justifica a invasão? Não. Nada justifica a invasão, nada justifica a guerra, nada justifica a morte de civis que em nada beneficiam destes jogos de poder entre grandes potências. Mas quer dizer, há um vídeo em que o Jerónimo diz que não é uma invasão. A razão pela qual ele disse isso teria que lhe ser perguntada pessoalmente, mas podemos sugerir algumas explicações. A entrevista é de logo depois da invasão. Nesse momento era difícil compreender ainda naquilo que se tornaria. Punha-se a questão de se o objetivo seria apenas de assegurar as regiões que tinham declarado independência, e talvez não uma agressão à Ucrânia como país, por exemplo, ou talvez quisesse apontar que esse momento em particular não foi um ato repentino fora do contexto, mas um dos momentos de uma guerra que vem de há muitos anos atrás. Mas é engraçado que se deu todo o foco ao Jerónimo ter dito que era uma operação militar e não uma invasão, mas parece que ninguém ouviu a parte em que ele disse que a condenava. Houve uma operação militar que nós condenamos. Nós condenamos a intervenção militar, porque houve de facto uma intervenção que nunca devia ter havido. Que nós condenamos. Para além disso, o termo invasão foi usado livremente por várias outras figuras importantes do PCP. E para que não haja dúvidas que desde o início da guerra, em 2014, até hoje, o PCP condenou várias vezes e que, ao contrário do que alguns dizem, essa não é uma mudança recente de retórica. Nós não estamos aqui a defender a Rússia. A Rússia, ao contrário que alguns partidos tentam de uma forma enganosa e mentirosa transmitir, já não tem nada a ver com os comunistas, é uma economia capitalista, de capitalismo selvagem,
em que as oligarquias dominam aquele país e há milhões e milhões de pessoas a passar fome. Não tem nada a ver com os comunistas. Mas a verdade é que a União Europeia, a NATO e o Ocidente não têm legitimidade para criticar o que a Rússia fez depois da ingerência que a própria NATO e a União Europeia fizeram no golpe de Estado na Ucrânia, e não têm legitimidade depois do que aconteceu no Kosovo. É que o Kosovo, aquilo que a NATO e a União Europeia fizeram no Kosovo, é aquilo que a Rússia está a fazer agora com a Crimeia. E, portanto, abriu-se um precedente gravíssimo, criticado pelo PCP na altura e agora está a ser utilizado pela Rússia relativamente a esta matéria. Evidentemente que há agora uma invasão e que todos condenamos, isso é evidente. E não podemos ficar indiferentes a isto, porque há muitas pessoas a sofrer, muitas pessoas inocentes a sofrer, e a guerra nunca é solução para nada. Vamos lá ver, não é sério. Por exemplo, estar a querer insinuar que o PCP e tal, que tem qualquer simpatia com o Sr. Putin. Claro que não, é evidente que não. Uma situação de violação da integridade territorial de um Estado, de uso da força contra um Estado, viola princípios da Carta das Nações Unidas, da Ata Final de Helsínquia, do direito internacional, e nessa medida a ação da Rússia, a invasão da Ucrânia deve ser condenada. Uma condenação clara e inequívoca do que foi a violação da integridade territorial da Ucrânia, o uso da força contra a Ucrânia por parte da Rússia, a invasão da Ucrânia é, à luz do direito internacional, inaceitável e merece condenação. Isso o PCP não faz. É esquecer o caminho que nos trouxe aqui. Isto é condenável e que não existam dúvidas sobre isto. E o que estou a dizer não justifica, não desculpa o que foi feito, mas ajuda a compreender. Não é nenhuma resistência a escrever a palavra nem a reconhecer a circunstância da invasão. O problema é que é muito mais grave aquilo que se passa na Ucrânia, que é uma situação de guerra e que não é uma guerra desde quinta-feira passada. É uma situação de guerra que nós temos condenado nos últimos 8 anos e para a qual temos alertado que é necessário encontrar uma solução de paz, não apenas de paz para a Ucrânia, de paz para o povo ucraniano, mas de paz para toda a Europa, porque verdadeiramente é isso que pode estar em causa com o agravamento deste conflito de quinta-feira para cá. Repara, há um conjunto de princípios e tratados internacionais que estabelecem a impossibilidade e a proibição do recurso à ameaça ou ao uso da força para a resolução de conflitos entre Estados e, portanto, essa é uma circunstância objetiva. A nossa questão não tem que ver com a condenação daquilo que tem acontecido de quinta-feira passada para cá, nem com as violações do direito internacional apenas de quinta-feira para cá. Aquilo que nós queremos é que essa condenação não seja seletiva. Há uma situação de guerra que tem que ser condenada nos últimos 8 anos, incluindo a última quinta-feira para cá. O PCP não apoia a guerra e isso é uma vergonhosa calúnia. O PCP tem um património inigualável na luta pela paz. O PCP não tem nada a ver com o governo russo e o seu presidente. A opção de classe do PCP é oposta à das forças políticas que governam a Rússia capitalista e dos seus grupos económicos. Não caricaturem a posição do PCP, que sem equívocos e ao contrário de outros, condena todo um caminho de ingerência, violência, confrontação. O golpe de Estado de 2014 promovido pelos Estados Unidos na Ucrânia, que instalou um poder xenófobo e belicista, a recente intervenção militar da Rússia na Ucrânia e a intensificação da escalada belicista dos Estados Unidos, da NATO e da União Europeia. O PCP não apoia e condena a violação dos princípios do direito internacional, da Carta da ONU e da ata final da Conferência de Helsínquia, princípios que o PCP sempre defendeu e que continua a defender até hoje. O PCP apela ao povo português para a mobilização e a ação pela paz e não para a escalada de guerra, e apela à solidariedade e ajuda humanitária às populações, que não se pode confundir com o apoio a grupos fascistas ou neonazis. Pela paz e desarmamento no mundo, pelo fim das armas nucleares, pelo respeito dos direitos da soberania dos povos.
nada. Não temos no PCP nenhuma proximidade com Putin. Essa ideia que tem sido, por uns de forma ingênua, por outros de forma propositada, transmitida para a opinião pública, não tem qualquer correspondência com a realidade. Putin foi um dos obreiros, na altura menos conhecido, da desagregação da União Soviética. Putin foi uma pessoa que promoveu e participou na promoção da criação de um Estado em que alguns se apropriaram das empresas públicas russas e se transformaram naquilo que hoje se convencionou chamar oligarcas. E, portanto, é uma personalidade que não trouxe nada de bom para o povo russo e certamente não está propriamente numa nossa avaliação positiva, muito pelo contrário. Eu acho que houve uma violação da soberania de um país que é a Ucrânia, isso é inequívoco e, portanto, não há nenhuma dúvida quanto a isso, e esta invasão por parte da Rússia não devia ter acontecido. O primeiro comunicado nesta fase do PCP sobre esta matéria foi feito antes da invasão, pouco tempo antes. E quando se deu a invasão, ele foi lido como se fosse uma resposta à invasão quando tinha sido emitido antes. E isso levou a uma série de afirmações de que não havia condenação quando houve repetidamente, em diversas intervenções de vários dirigentes do PCP, pronunciava-se sobre a situação que estava criada, o conflito latente, a tensão a agudizar-se, não se pronunciava sobre a invasão porque ela ainda não tinha começado. E, portanto, todas as posições que foram tomadas posteriormente condenaram a invasão e sempre disseram também que é verdade que houve uma invasão e a violação da soberania da Ucrânia, mas essa não é toda a verdade e é preciso olhar para o resto que ali está também. E há uma forte deturpação dessa posição, quer dizer, eu já vi entrevistas de camaradas meus em que eles começam por dizer que é condenável a invasão da Rússia, como são condenáveis outros atos que foram praticados antes, e a pergunta seguinte é, então mas porquê é que o PCP não condena a invasão da Rússia? E, quer dizer, isto é sistemático e é avassalador, e eu penso que isso também está a contribuir para a dificuldade em compreender a posição do PCP, mesmo discordando-se, porque isso é absolutamente legítimo, a questão é complexa, e nós sabemos que a nossa posição tem dificuldade neste momento em ser compreendida, mas é uma posição séria e justa e deve ser observada como tal mesmo quando discorda. E depois há um conjunto de protagonistas políticos, partidários e outros, que agora me escuso de nomear, que estão a aproveitar esta circunstância para procurar cumprir o seu velho sonho, que é pôr fim ao PCP. Eu digo-lhe assim, estamos perante uma agressão da Rússia à Ucrânia. Ponto final? Ponto final, mas é preciso agora dar o passo adiante. Com certeza. E o que nós dizemos, primeiro, é que esta guerra não começou a 24 de fevereiro e que os intervenientes na guerra estão para lá da Rússia e da Ucrânia. Estão, nomeadamente, entre a NATO, os Estados Unidos, a União Europeia e a Rússia. A Ucrânia podemos dizer assim, o campo onde se trava esta guerra entre estes intervenientes. A ação da Rússia é justificável? Foi justificável o que aconteceu em 24 de fevereiro e a partir daí? Não há nenhuma justificação para nada. Aliás, talvez que as maiores responsabilidades estejam Estados Unidos, NATO, União Europeia e Rússia, do que propriamente no povo ucraniano. O povo ucraniano não terá responsabilidade nenhuma nisto. Mas estes clipes ninguém viu e os jornais fizeram uma vergonhosa campanha contra o PCP baseada em simples mentiras. A posição do PCP nunca foi de apoio à Rússia, mas de condenação também dos outros intervenientes e todos os antecedentes que toda a comunicação social e restantes partidos esqueceram e para os quais o PCP vinha a alertar há muitos anos. A posição correta para um comunista não é de expressar apoio a forças imperialistas, a nenhum dos lados numa guerra entre imperialistas, a nenhum governo capitalista com tendências fascistas, mas sim aos povos. Pode-se não apoiar o governo ucraniano, mas apoiar a população, não só a ucraniana, como a russa, que é forçada a ir para a guerra, como a dos restantes países que sofreram com a escassez e aumentos de preços vertiginosos, praticados pelos grandes grupos económicos, usando a guerra como desculpa e batendo recordes de lucros. Então a resposta à pergunta... Mas porquê é que o PCP não apoia a Ucrânia? É apoia os povos ucraniano, russo, europeu e africanos e todos os que estejam a sofrer consequências da guerra. Não apoia o governo ucraniano e espero que seja agora evidente porquê. Para além disso, confunde-se propositadamente apoiar a Ucrânia com apoiar a escalada armamentista e com a insistência numa solução violenta para o conflito. Mas então a solução do PCP é que a Ucrânia se renda? Não, o PCP nunca pediu a rendição da Ucrânia. Pediu sim que, em vez dos Estados Unidos, NATO e União Europeia insistirem numa política de escalada de armamento e manutenção da guerra, uma guerra que vemos agora que se arrasta há anos com um incontável número de mortos e a maior crise de refugiados na Europa desde a Segunda Guerra Mundial e sem solução à vista, uma solução violenta que conseguimos ver ao fim destes anos que não está de facto a solucionar nada, se chegassem à frente para negociar a paz. Coisa que hoje em dia sabemos que era possível. O próprio ex-primeiro-ministro de Israel o diz quando conta como foram as negociações para um cessar-fogo que o próprio estava a mediar. לא היה צעד שעשיתי בלי תיאום מלא עם ביידן, עם מקרו, עם בוריס ג'ונסון, שולץ, וכמובן עם זלנסקי. אבל חשוב לי לחדד. חשוב שיש סיכוי שתצליח? יש לי ויכוח על זה עם האמריקאים, עם בדיוק
אני חושב שהיה סיכוי, ואני אנמק, והם אומרים שלא היה סיכוי. אבל זה שתי שאלות, האם היה סיכוי והאם היה ראוי. וגם אולי הם לא רצו שתצליח. המלחמה כולה קרתה בגלל הדרישה להיכנס לנאטו, ובא זלנסקי ואומר, אני יורד מזה. פוטין נותן שני ויתורים גדולים מאוד ביחס לדרישות המקוריות, הוא יורד מדיסארמנט, מפירוז, והוא יורד מדנאציפיקציה, קרי שאלה, ואני אומר לעצמי, אוקיי, וואו, יש פה תזוזה אדירה, ויצאתי מאוד אופטימי, כי הוא מוותר על ההצטרפות לנאטו, כן. שזאת סיבת הפלישה. פוטין אמר, רק תגידו שאתם לא מצטרפים לנאטו, ואני לא אפלוש. והוא מוותר על שני הדברים. אני חושב שהייתה החלטה של המערב לגיטימית, שכרגע צריך להמשיך להכות בפוטין ולא להגיע. אבל מה זה להכות בפוטין? פוטין ניקה באוקראינה, לא? שנייה, לא, בסדר, אבל שאל מול, זאת אומרת, הגישה היותר תקיפה, כן. אני אגיד לך משהו, אין לי say, אני בסך הכל כן. מוציא לפועל ומתווך, אבל הכתובת שלי זה אמריקה בעניין הזה, ואני לא פועל על דעת עצמי. כל פעולה שעשיתי הייתה מתואמת כן. לפרטי פרטים, גם עם ארצות הברית, גם עם גרמניה, גם עם צרפת. אז הם בעצם חדלו את זה? בגדול, כן. בגדול הם חדלו את זה, ובאותו זמן חשבתי שהם שוגים. זה פגיעה מאוד קשה באוקראינה עצמה, במדינה, התשתיות שם צריך יהיה לעשות תוכנית שיקום מאוד גדולה, עם תוכנית מרשל. טענה אחת, והדבר השני אני לא טוען. אני טוען שבסבירות לא רעה אפשר היה להגיע. אם הם לא חודלים את זה? אם הם לא חודלים. Mas pensemos, que se a solução para este conflito não for negociada, como os comunistas propõem, que alternativas nos restam? Ou a guerra se prolonga indefinidamente até ao último ucraniano, enquanto o Ocidente instiga e vê a Ucrânia arder, sem nunca arriscar a própria pele? Ou a NATO intervém diretamente, escalando o conflito para uma coisa totalmente diferente, o confronto entre países com arsenal nuclear e o risco do final do planeta tal como o conhecemos? Valerá a pena refletir bem acerca deste cenário, antes de rejeitar com leviandade, em favor de tolo militarismo heroico, os apelos dos comunistas. Mas a Ucrânia é um Estado soberano e tem o direito de querer aderir à NATO. Sim, tem o direito, mas não terá a NATO também o direito e a obrigação de interromper a política expansionista de forma a não instigar conflitos deste género? Mas faz o oposto. Aliás, agora já durante a guerra, continua a alargar-se à Finlândia e Suécia, e a Ucrânia pode querer aderir à NATO, mas em nome da paz, a NATO poderia garantir explicitamente que não avançaria mais em direção a um inimigo declarado. Mas pelo contrário ameaça fazê-lo, porque a NATO não é uma aliança pela paz. E esta é apenas uma visão realista e pragmática, que vale muito mais nesta situação. Em nenhum momento os Estados Unidos permitiriam que uma aliança militar que englobasse os seus inimigos, como a Rússia e a China, se instalasse na sua fronteira com o México. Como, por exemplo, quando Cuba teve mísseis soviéticos no seu território, os Estados Unidos estiveram à beira de acabar com o planeta numa guerra nuclear. Pois, vocês não repararam foi que a União Soviética acabou e por isso só a favor da Rússia. Não, acho que é seguro dizer que os comunistas repararam que o maior projeto comunista da história já não existe. Mas de qualquer das formas, a nossa posição não depende de uma simpatia pela URSS. Podemos mencionar o caso do Papa ou do Noam Chomsky, insuspeito de simpatizar com os soviéticos e que tiveram posições bastante semelhantes à do PCP. The Ukraine war is an immense gift to the United States. It's so plain that it's even discussed in high circles that a small fraction of the colossal U.S. military budget is seriously degrading its only military competitor. And that's a bargain. The Russian military is severely harmed by the war. Of course, the United States almost nothing. Europe, back in Washington's pocket, fossil fuel industries, military industry are just ecstatic over the huge profits that they're gorging with. Military industry has new markets opening up as they show off their weapons in Ukraine. From every point of view, it's a huge bonanza for the United States. Who's being defended by NATO? Nobody. I mean, in fact, one very good East European historian, Richard Sakwa, England British historian, pointed out a couple of years ago that NATO exists mainly to deal with the consequences of its existence. It's the NATO expansion to the borders of Russia that
were the provocation that led to the invasion of Ukraine. Didn't expand, you wouldn't have invasion. In fact, the crucial issue up till almost days before the invasion was, can Ukraine be neutralized? No Russian leader is going to accept Ukraine, right in the geopolitical heartland of Russia, to be a couple hundred kilometers from Moscow over an open plain, scene of invasions. They're not going to allow it to be heavily armed as part of a hostile military alliance. Not a single Russian leader would ever tolerate that. And it was the insistence up to the end of them saying, insist on neutral Ukraine, move towards the Minsk agreements. No reaction from Washington, not our business. We'll expand as we like. But NATO is the most violent, aggressive alliance in the world. Here we talk about it as a peacekeeping alliance. Really? Serbia, Iraq, Libya, what's the peacekeeping alliance? This is just recent years. NATO is a violent, aggressive alliance. They have heavy weapons. In this century, 2000, one of the things that the United States did, which isn't discussed enough, is starting with George W. Bush, the second Bush, has been dismantling the arms control regime, which was steadily established with difficulty over 60 years. Bush dismantled the ABM treaty. It's very serious for Russia. These ABM installations are first strike weapons. Every strategic analyst knows that. Then comes along Trump, eliminate the INF treaty, the Reagan-Gorbachev treaty. That means short-range missiles in Europe, 10 minutes flight time from Moscow. You move to Ukraine, traditional invasion route, and take a look at a map. Flat terrain right to Moscow and St. Petersburg. Sure, Germans went through there twice in the last century. Of course, no Russian leaders don't allow it to be part of a hostile military alliance. E esta não é uma posição de uma qualquer franja de dissidentes políticos. O chamado Sul Global tem, na sua larga maioria, uma posição de não alinhamento. Só no chamado Ocidente, Estados Unidos e União Europeia, é que a narrativa dominante é esta das forças do bem contra as forças do mal, e que o nosso dever é armarmos-nos até aos dentes, armarmos os ucranianos até aos dentes, submeter a Rússia a sanções económicas ineficazes com os custos pagos pelas populações e por aí fora. Aliás, já nem aqui no Ocidente essa é a posição dominante da população, independentemente do que os governos de facto fazem. O inquérito do European Council on Foreign Relations registrou que em nenhum dos países inquiridos a maioria da população quer que a Europa apoie a Ucrânia na recuperação de territórios. E na maioria destes países, mais de 40% da população quer que a Europa faça antes pressão para uma solução negociada. Vergonhosamente, aqui em Portugal esta posição recebeu apenas cerca de 23% dos votos, pondo-nos no fim da lista de mãos dadas com a Polónia, numa triste demonstração de quão enraizada está a atitude submissa à NATO e Estados Unidos. E de quão eficaz foi por cá a imposição da narrativa única e inquestionável. O mesmo estudo revela que a população no Ocidente não é estúpida e sabe que a Ucrânia não tem como ganhar esta guerra, com apenas uns míseros 10% convencidos do contrário. Infelizmente, em contraste com a vontade das populações, vimos os esforços dos mais militaristas para empurrar a Europa num outro sentido. Ainda agora, Macron convocou uma conferência com o objetivo de acordar o envio de ainda mais mísseis e bombas para Kiev e até de abrir caminho a um envio de tropas dos países da NATO para a Ucrânia. Uma chamada telefónica foi interceptada em que altos oficiais alemães discutem fornecer mísseis Taurus à Ucrânia, capazes de chegar a Moscovo, opção que até aqui tinha sido rejeitada publicamente. Discutem ainda possíveis alvos para bombardeamentos e revelam até a existência de operações militares britânicas na Ucrânia. Mas mais absurdo de tudo é acusar os marxistas-leninistas de apoiar em total contradição com o Lenin o exercício de violência contra a Ucrânia, por um regime que nasce da destruição do primeiro и maior projeto comunista da história, o projeto fundado pelo próprio Lenin. Ну и, наконец, самое главное, почему я говорил, что нужно по-другому взглянуть на те идеи, которые сформулировал тогдашний руководитель советского государства Ленин Владимир Ильич. Мы-то говорили о чем? О чем я говорил? О том, что была заложена мина под здание нашей государственности. Что я имел в виду? Так вот, Ленин, выступил за то, чтобы государство, Советский Союз, образовался на основе, как он говорил, я могу ошибиться, но идея понятна, полного равноправия с правом выхода из Советского Союза. И вот это и есть мина замедленного действия под здание нашей государственности. Причем границы определяли совершенно произвольно и, в общем-то, далеко не всегда обоснованно. Ну вот Украину, допустим, Донбасс передали.
Под каким предлогом? Бред какой-то, понимаете? И это не единственный пример, и других много. É ridículo. O Putin e o Estado russo são representantes de tudo o que os comunistas detestam, tanto do ponto de vista ideológico como histórico. Mas, entretanto, o mundo já anda entretido com outro conflito. Um conflito que alguns tentam fazer parecer que é uma simples guerra. Uma guerra entre dois Estados ou até uma guerra legítima contra o terrorismo. Em vez de um genocídio de um Estado contra um povo. Um genocídio que no espaço de um só mês ultrapassou o número de mortes da Ucrânia e que em apenas 4 meses só há mais de 11.500 crianças mortas, 300 das quais são bebés recém-nascidos. Um genocídio fruto de um conflito que também não começou ontem, como alguns tentam fazer parecer, mas que vem de há muitas décadas atrás, de um projeto colonial também com a enorme responsabilidade do Ocidente e do sangrento apoio americano. O nível de violência e a gravidade das consequências são incomparáveis com as do conflito russo-ucraniano. E, no entanto, não vemos a indignação ou a campanha de difamação contra aqueles que quiserem enfeitar o Parlamento português com as cores do regime da Apartheid. Aqueles que apoiam explicitamente o Estado de Israel, ou mesmo os que pediram o genocídio do povo palestiniano nas redes sociais. Ainda menos, vemos os mesmos que se mostraram muito preocupados com o direito à autodeterminação ucraniana e resolutos na solução pelo armamento da Ucrânia, capazes de sequer reconhecer o Estado da Palestina ou com a mesma vontade de armar a resistência palestiniana para que estes também possam defender a sua integridade territorial. A hipocrisia e a incoerência são vergonhosas. Mas, como sempre, os comunistas têm um legado de defesa pela paz incomparável. Os comunistas estão e estarão sempre do lado de todos os povos oprimidos pelas potências capitalistas e imperialistas. Estarão do lado do povo ucraniano, palestiniano e russo e de todos os outros que sofram com estes conflitos. Paz entre nós, guerra aos senhores.